Olá, tudo bem? Eu sou Ale Garcia e seja bem-vindo ao Segue o Fio. Esse é o programa do Midcast, onde são materializadas em podcast as populares threads do Twitter, em episódios de até 8 minutos. Se você não sabe do que eu tô falando, thread é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico, onde apenas 280 caracteres não seriam suficientes. Nesse formato sempre haverá uma pessoa narrando, pode ser algum convidado, algum integrante do Midcast, ou a própria pessoa criadora do fio. Vale lembrar que o conteúdo a ser reproduzido aqui possui a autorização prévia do autor ou autora. Hoje iremos conferir a thread do Caio Gomes, o @Caio C. Gomes. Ela foi publicada no dia 14 de junho de 2020 e fala sobre um protesto que marcou a história das Olimpíadas. Vem comigo e segue o fio. Você conhece a história de uma das imagens mais icônicas dos Jogos Olímpicos de Verão? Ela ocorreu na edição de 1968, no México, enquanto nos Estados Unidos estavam fortes os movimentos pelos direitos civis. O resultado da prova dos 200 metros rasos trazia no pódio, em primeiro e terceiro lugar, os americanos Tommy Smith e John Carlos, e na segunda colocação, o australiano Peter Norman. Apesar de saberem que não era permitido, eles sabiam que tinham espaço para falar para o mundo sobre a questão racial americana. Então, eles decidiram fazer o Black Power Salute no pódio e usaram um pin referente ao Olympic Project for Human Rights, do qual Smith e Carlos faziam parte. Ambos entraram no ostracismo depois disso, receberam ameaças de morte e fortes críticas no país por serem juvenis e não criativos. Mas essa história tem uma terceira pessoa, Norman. Ele sabia da importância do fato e foi ele que sugeriu que cada um usasse uma luva em cada mão, pois só tinham um par, e pediu se eles tinham um pin extra para ele poder usar no pódio também. Ao voltar para a Austrália, ele foi ignorado pelo Comitê Olímpico e não permitiram que ele participasse da Olimpíada de 1962. O Comitê Olímpico disse na época que ele poderia competir novamente se ele fizesse uma carta aberta contra os dois americanos. Ele se recusou até o fim da vida. Só em 2012, o governo australiano reconheceu o tratamento injusto que ele sofreu. Quando Norman não foi convidado para as Olimpíadas de 2000 em Sydney pelo Comitê Australiano, o Comitê Olímpico Americano ficou sabendo e Norman participou como convidado americano, pelo papel dele naquele momento simbólico de 68. O recorde australiano dos 200 metros rasos ainda é de Peter Norman. 52 anos depois, quando construíram o monumento para Smith Carlos nos Estados Unidos, ele pediu que o lugar dele ficasse vazio, para que outras pessoas brancas pudessem se colocar no lugar dele, apoiando Smith e Carlos. Norman continuou amigo dos dois americanos, e quando veio a falecer em 2006, eles estavam lá para carregar o seu caixão. A história dele começou a ser lembrada depois do pedido de desculpa em 2012. Agora ergueram uma estátua em homenagem a Peter Norman em Melbourne. Aos amigos brancos, isso que é ser um colaborador. Ele se colocou numa situação difícil e aguentou as consequências e os perigos por ter feito isso. Norman nunca tentou se colocar como a estrela desse evento, mas se manteve forte. Lembrando que o link para essa thread está na descrição do episódio. Nela você também encontra as fotos que ilustram alguns dos momentos descritos aqui. E se você quiser me seguir no Twitter e no Instagram, o meu perfil é @alegarcia. Eu apresento o podcast Negro da Semana, que você também pode seguir no Twitter e no Instagram, no @Negro da Semana. E por favor, confira os vídeos e assine meu canal no YouTube em youtube.com/Negro da Semana. Meu negócio é cultura negra e é disso que eu falo em todas as redes. E se você tem alguma sugestão de conteúdo para esse formato, é só marcar no Twitter o perfil do Midcast, o @podcastmid. Valeu e até a próxima.